Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Saudações a todos, sejam bem-vindos a um novo quadro do MGF, um quadro diferente de tudo aquilo que eu apresentei até agora nesse canal, porque esse quadro vai ser sobre o primeiro mundo de fantasia que extrapola o universo das crônicas. Hoje nós vamos falar a respeito de The Witcher, e mais especificamente vamos começar a falar a respeito da história do protagonista Geralt de Rivia. Mas antes de nós começarmos o vídeo propriamente dito, eu tenho dois recados importantes para deixar aqui com vocês. O primeiro, a história que eu vou contar aqui trata principalmente dos eventos tais como eles foram descritos nos livros, nas HQs e em parte nos jogos, não necessariamente naquilo que aconteceu na série. Ou seja, onde a série divergir daquilo que eu estiver contando, saibam de forma antecipada que eu estou contando a história de acordo com aquilo que foi mostrado principalmente na literatura complementar, na literatura original e nos jogos, que foram, afinal de contas, as primeiras mídias que apareceram antes da série começar. E em segundo lugar, eu tenho que dizer, eu não tenho um conhecimento tão apurado desse universo quanto tenho, por exemplo, das Crônicas de Gelo e Fogo, ou seja, quaisquer erros de pronúncia ou informações que estejam incorretas ou incompletas, vocês podem colocar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder dentro do possível e vão ajudar na compreensão das pessoas que não têm um conhecimento tão grande da obra assim. Demorou? Sempre com educação e com respeito, como deve ser entre pessoas civilizadas. Demorou? Então, sem mais delongas, vamos começar. Geralt nasceu em um local não estabelecido, como filho da feiticeira Vicenna com, presumivelmente, o guerreiro norteio Corin, embora não exista total certeza quanto à sua paternidade. Pouco tempo após seu nascimento, sua mãe deixou o pequeno Geralt aos cuidados dos homens da Escola do Lobo, com sede na antiga fortaleza de Kaer Morhen, no país de Kedven. Uma vez lá, sob a supervisão de seus novos professores, Geralt foi treinado desde jovem em técnicas de esgrima, doutrinas mágicas simples e outras técnicas de sobrevivência e de guerra, ingressando fundo no árduo treinamento para vir a se tornar, em tempo, um Witcher, ou bruxo, em uma tradução livre para o português. Witchers são uma espécie de casta especial de mercenários, que são submetidos desde jovens a uma rotina de treinamento que é tanto uma forma de eliminação dos fracos e indignos, quanto uma forma de moldá-los para atingirem seu máximo potencial. O treino é por vezes cruel e desumano, e mortes não só não são incomuns, como são na verdade esperadas, com apenas uma mínima parte daqueles que ingressam sendo capazes de chegar ao patamar de Witchers formados. Durante tal treinamento, os aspirantes são submetidos às chamadas provas, tratamentos com poderosos e misteriosos estimulantes que são capazes de aumentar em muito suas capacidades humanas regulares, tornando-os mais rápidos, mais fortes e mais espertos do que seres humanos comuns, muito mais habilitados para os tipos de trabalhos que desempenharão depois de sua formação terminar. Geralt, contudo, se mostrou desde jovem um talentoso aspirante, apresentando uma resistência maior a tais substâncias estimulantes do que outros aspirantes, sendo capaz de ingerir quantidades que matariam outros estudantes das técnicas dos Witchers, ao ponto de ser, naturalmente, tratado à exaustão com tais substâncias, até chegar a um patamar tal que se tornou uma lenda dentro de Kaer Morhen e dentro da Ordem, como o maior de todos os prodígios. Geralt foi submetido, durante seu treinamento, à prova das ervas, e através de tal provação de mutagênicos, Geralt chegou ao seu patamar sobre-humano de habilidades mágicas e físicas, tornando-o o prodígio que era. Geralt eventualmente foi submetido a um teste conhecido como o Teste dos Olhos da Floresta, que era particularmente complexo. Ele foi deixado em meio a uma mata densa, amarrado e vendado, e tinha como objetivo escapar de tal condição antes que algo ou alguém o encontrasse e desse cabo de sua vida, para então retornar a Kaer Morhen antes da próxima alvorada. O teste fora criado para ser excepcionalmente duro, mas Geralt foi eventualmente ajudado por uma elfa de passagem, de nome Aiden, a rebelde filha de um rei, oriunda daquele mesmo país.
Eles então rumaram a uma reserva para não-humanos e descobriram que o local havia sido atacado e devastado por uma horda de Vrans, criaturas humanoides de aspecto reptiliano. A seguir, eles cruzaram o caminho de alguns estudantes da Escola do Gato, uma instituição rival à Escola do Lobo, que também treinava e formava Witchers, enquanto estes treinavam e lutavam entre si, em disputas amistosas. Depois disso, Aiden finalmente libertou Geralt e permitiu que ele retornasse ao castelo e ao encontro de seus professores, para cumprir seu teste em tempo. Aquela foi a primeira vez que Geralt cruzou com os homens da Escola do Gato, mas não seria a última, pois tempos depois, sua instituição e a instituição rival se envolveram em uma competição entre escolas, organizada pelo rei Radovid II, o rei de Kedven. No primeiro assalto de tal competição, Geralt enfrentou um de seus outros amigos de sua escola, Gveld, ou Gwelt, e conforme ambos lutavam, eles vieram a se dar conta de que o torneio como um todo não passava de um ardil do rei, criado com o objetivo de se livrar dos Witchers do Lobo. Mas antes que ambos pudessem fazer algo a esse respeito, Ondruida lançou sobre Gveld um feitiço de controle mental, tornando-o violentamente descontrolado e fazendo-o partir para cima de Geralt com intenções mortíferas. Isso forçou Geralt, totalmente a contragosto, a matar o próprio amigo, com um golpe certeiro de sua lâmina através do peito de Gveld. Imediatamente após sua vitória nessa infeliz luta, Geralt e os outros Witchers do Lobo foram cercados por um destacamento de soldados de Kedven, e o rei ordenou que todos fossem mortos, mas Geralt conseguiu escapar à matança, a cavalo, o que fez com que Radovid colocasse um preço sobre sua cabeça. Depois disso, Geralt acabou por cruzar novamente o caminho da elfa Aiden, e ela o convenceu a não tentar exercer vingança por sobre os soldados que haviam massacrado seus amigos e companheiros, embora o jovem houvesse assassinado um deles em seu caminho até a região de Heart, durante sua fuga, para alertar o restante dos homens da Escola do Lobo sobre a traição do rei e da escola rival. Devido a todo o seu sucesso até aquele momento, Geralt foi escolhido para ser submetido a tratamentos adicionais com os mutagênicos, e dos poucos que foram selecionados para esse procedimento altamente experimental, ele foi o único a sobreviver. Como resultado físico, para além das habilidades superiores, Geralt acabou por desenvolver uma falta de pigmentação em seus cabelos, tornando-os brancos como neve recém-caída dos céus, o que lhe rendeu a primeira e mais famosa de todas as alcunhas que angariaria na vida, o Lobo Branco. O treinamento de Geralt em Kaer Morhen aconteceu sob a batuta de Vesemir, o mais antigo e experiente Witcher da fortaleza, que veio a se tornar também uma espécie de figura paterna para Geralt, uma vez que o rapaz jamais conheceu o próprio pai. Outra figura relevante durante seus anos de treinamento foi Eskel, um de seus colegas de classe, por assim dizer, com o qual desenvolveu uma amizade tão próxima que se poderia facilmente confundi-la com uma irmandade, e ambos costumavam se meter em confusões juntos, arcando com as consequências mais tarde. É importante também citar que Geralt passou algum tempo treinando junto a Nenneke, a alta sacerdotisa da deusa materna Melitele, e líder inconteste de seu templo, localizado no Ducado de Elander, em Teméria. Após a conclusão de seu treinamento no castelo sede da Ordem, Geralt partiu para o mundo, em companhia de sua fiel montaria, o cavalo Carpeado, nome este que Geralt na verdade atribui a todos os seus cavalos, e passou a viver como um mercenário e notório matador de monstruosidades, onde quer que se escondessem. A princípio, Geralt manteve a crença jovial e idealista de que ele e homens como ele eram muito necessários naquele mundo repleto de criaturas profanas perigosas, e que ele prestaria um serviço fundamental para todas as raças dotadas de pensamento racional, em especial seus pares humanos, muito embora Vesemir o tenha advertido de forma clara a não imaginar a si mesmo como uma espécie de cavaleiro galante e a nunca violar a lei. Ele era um Witcher, um mercenário, e nunca deveria se esquecer de seu papel ou de seu lugar. Depois de viajar cerca de 80 km, após sua partida desde Kaer Morhen, Geralt já se encontrava ansioso para derrotar e matar seu primeiro monstro. Nesse momento, ele testemunhou um homem calvo de dentes apodrecidos parando uma carroça de camponeses em meio a uma estrada isolada, para então arrancar dela uma jovem menina indefesa, enquanto alguns de seus comparsas continham o pai da menina, permitindo ao careca fazer em pedaços o vestido dela, obviamente objetando estuprá-la, gritando à menina que já era chegada a hora de ela conhecer um homem de verdade. Geralt, que não ficaria parado assistindo àquele absurdo, cavalgou forte até o local do evento e gritou ao careca que chegara a hora dele conhecer um homem de verdade também. O careca imediatamente soltou a menina e investiu contra Geralt com um machado em punho, mas com apenas 2 golpes rápidos de sua espada, o Witcher foi capaz de assassiná-lo, provocando também a debandada dos seus comparsas.
Com isso, Geralt se virou ao pai da menina, esperando receber os devidos agradecimentos pelo ato de heroísmo, mas ficou chocado ao descobrir que o pai também havia fugido juntamente com os criminosos, enquanto a jovem, coberta pelo sangue do careca morto, vomitava com o mais puro nojo e asco. Ela então começou a gritar histericamente e desmaiou de medo ao perceber que Geralt se aproximava dela, e tal acontecimento, com a demonstração clara de repulsa por si e com a total falta de gratidão das vítimas salvas por ele, fez com que daquele momento em diante, Geralt raramente voltasse a intervir em eventos como aquele, pois foi naquele momento que o jovem bruxo se deu conta de que, longe de poder ser um herói para outros homens, ele seria para sempre visto com desprezo e temor por eles. Através de seus anos de andança pelo continente, Geralt visitou diversos países e reinos, sempre em busca de proclamações presas a postes em cruzamentos de estradas, com recompensas pela captura ou pela morte de alguma terrível ameaça, normalmente monstruosa, e os dizeres Witcher desesperadamente necessário. Suas aventuras o conduziram para todos os tipos de locais sagrados, masmorras, necrópolis, labirintos, ruínas, ravinas em florestas e grutas ocultas nas altas montanhas, e fizeram com que suas habilidades, que já eram sobre-humanas desde o momento em que abandonou a Escola do Lobo, se tornassem ainda mais extraordinárias, através de suas experiências de combate. Durante sua prolífica carreira de Witcher, ele assassinou uma Mantícora, um Wyvern, um Fogler, uma Icna, um Helicoris, uma Quimera, um Leshy, vampiros, ghouls, lobisomens, escorpiões gigantes, Stria, Kikimoras e diversos outros seres fantásticos e míticos, que dentro do mundo de The Witcher são não apenas verdadeiros, como também verdadeiras ameaças. Tempos mais tarde, Geralt assassinou uma Anfisbina, uma enorme serpente marinha, e partiu então para a corte de Idi, o rei de Kovir, levando consigo a cabeça da criatura para aclamar seu prêmio. No entanto, os magos reais de Kovir, Zavist e Stregobor, advertiram o rei Idi de que Geralt era pouco mais do que um charlatão, o que levou sua majestade a não apenas não pagar o Witcher pelo serviço, como também a exigir que Geralt abandonasse seu reino em até 12 horas, algo que ele quase não foi capaz de fazer por uma razão bastante banal. A ampulheta do rei Idi estava defeituosa. 2 anos mais tarde, Geralt encontrou seu caminho até Blaviken, uma pequena cidade em Arksey, às margens do Grande Mar. Uma vez ali, o líder da cidade, Caldemain, ficou feliz ao ver o Witcher novamente depois de tantos anos, e ainda que ele não fosse capaz de oferecer a Geralt uma recompensa justa pela Kikimora que ele havia assassinado nas proximidades, seus guardas sugeriram que o mago local, Irion, poderia ter algum uso para a carcaça da criatura. Contudo, quando o grupo atingiu a torre do mago, Geralt imediatamente notou que Irion era ninguém menos do que Stregobor, um dos magos de Kovir que o haviam reputado como um charlatão, causando sua fuga apressada daquele reino. Quando ambos ficaram sozinhos, eles discutiram seu passado comum, com Geralt sardonicamente apontando a forma como Stregobor fora um dos responsáveis por convencer o rei Idi a não pagá-lo por seu serviço prestado. Stregobor desconversou sobre isso e revelou a Geralt que ele precisaria de sua ajuda, pois Hemfli, uma bandida e líder de gangue local, estava em Blaviken, objetando matá-lo, e por isso ele desejava que Geralt desse cabo da vida da bandida antes que esta tivesse a chance de matar a ele. Geralt, no entanto, não era nenhum tolo, e simplesmente disse a Stregobor que aquilo não era problema seu, após o que simplesmente foi embora. Mais tarde naquela noite, Geralt acompanhou Caldemain até a Corte Dourada, a taverna da cidade, onde a bandida Renfli estava hospedada. Geralt encontrou os homens da bandida, mas ela própria se encontrava ausente, e nenhum deles foi muito cooperativo com o Witcher, apenas se incomodando em fazer piadas às suas custas, até que um dos membros da gangue, conhecido apenas como 15, o desafiou para um duelo. No entanto, antes que tal duelo se iniciasse, Renfli finalmente deu as caras e foi conversar com Geralt e Caldemain em privado. Caldemain demandou que ela e seus homens abandonassem a cidade, caso contrário seriam atirados na prisão, mas a criminosa, inabalável, lhe apresentou uma carta de salvo-conduto emitida pelo rei Alduin, o autoproclamado rei de Hengfors e Arksey, dando a ela livre circulação pelo reino e pela cidade livre, e após uma breve rodada de discussões, o Witcher e o vereador partiram dali. Durante a noite, enquanto Geralt se encaminhava para o quarto de hóspedes da casa de seu anfitrião, ele encontrou ninguém menos do que Renfli ali, que lhe revelou todo o seu passado, incluindo a forma como Stregobor desempenhou sua parte em Banilla, que era originalmente uma princesa de seu próprio reino, por ter nascido durante um sol negro, originando a querela entre ambos, com cada uma das partes tentando assassinar a outra.
Ela então pediu a ajuda de Geralt para dar cabo do mago, mas ele se negou a tomar parte em qualquer dos lados, afirmando ao invés disso que Renfri deveria sair da cidade. A criminosa concordou com a afirmação, mas fez um comentário assertivo sobre algo conhecido como Ultimato Tridam, e então disse que antes de partir desejava passar uma noite ao lado de Geralt, que concordou. No dia seguinte, durante o desjejum na casa do vereador, Calderman falou a Geralt sobre a natureza mortífera de tal ultimato, que fez com que o bruxo compreendesse de imediato que a bandida mentia e que seu plano consistiria em tomar todos os frequentadores do mercado de Blaviken como reféns, ao invés de deixar a cidade como havia dito, o que fez com que o Witcher saísse às pressas da casa do vereador e rumasse para o mercado. Ocorre que o mercado de Blaviken estava naquele exato momento se preparando para o dia mais movimentado de todo o ano, de modo que muitas e mais pessoas estariam circulando por ali naquele dia, um momento ideal para exercer a estratégia do Ultimato Tridam. Quando Geralt ali chegou, ele encontrou a gangue de Renfri a postos, sem ter agido ainda, já que a criminosa partira antes para entregar o ultimato a seu inimigo Stregobor. O Witcher, que não queria correr nenhum risco ali, se atracou com os criminosos mesmo sem a presença da líder, massacrando a todos antes que Renfri reaparecesse, diante dos olhos aterrorizados da cidade toda. A bandida, mesmo diante dos corpos mortos de seus companheiros, se recusou a se render ou a abandonar seu plano de vingança, o que forçou Geralt a lutar contra ela e a matá-la também. E bem no momento em que ela dava seus últimos suspiros, Stregobor apareceu, tendo presenciado a coisa toda à distância através de sua bola de cristal. Ele desejava se apoderar do corpo da princesa banida para fazer uma autópsia nele, mas Geralt ameaçou matá-lo também se ele sequer tocasse em um fio de seu cabelo. O mago, temeroso, desistiu de sua ideia e partiu da cidade, de volta para Kovir. Geralt havia salvo todas as pessoas que o encaravam naquele momento, horrorizadas, mas como nenhuma delas se dava conta do quão perto haviam estado de serem tomadas como reféns e assassinadas a sangue frio, eles interpretaram Geralt como sendo o vilão, pois já nutriam pouco amor por Witchers em geral, e começaram a lhe atirar pedras, até que Calderman, que era bem respeitado, se aproximasse e lhes ordenasse que parassem com o ataque. Ele então, a contragosto, pois conhecia a verdade sobre o ocorrido ali, foi forçado a dizer a Geralt para partir e para nunca mais retornar à cidade, e daquele dia em diante ele angariou uma segunda alcunha, bem pouco merecida, o açougueiro de Blaviken. O Witcher, mais uma vez tratado de maneira injusta, partiu do local em busca de um lugar em que fosse mais bem apreciado.